boa tarde aos internautas do programa AltV Mulher. Nesta tarde estamos recebendo com muito prazer e muita honra duas autoridades em direitos humanos na sociedade brasileira. Está aqui comigo o Dr. Ariel de Castro, que bom tê-lo no programa AltV Mulher. Boa tarde, Muna. É um prazer estar aqui conversando sobre temas importantes para os direitos humanos no Brasil e também na questão da luta contra a violência, a luta pelos direitos da mulher. Hoje nós temos também a Lei Maria da Penha, que nós precisamos também destacar, discutir. Hoje, inclusive, é um dia em que a CPI da violência contra a mulher está entregando também um relatório dos últimos anos de apuração que trata da questão do tema da violência contra a mulher e a questão da tortura também, que nós trataremos hoje aqui. Com certeza, 7 anos da Lei Maria da Penha. Doutor Lúcio França, que coisa boa recebê-lo no programa AltV Mulher, essa autoridade, esse amigo, que eu tenho o prazer de apresentá-lo como um amigo. Que bom estar aqui contigo no programa AltV Mulher. Mona, o prazer é todo meu, é uma honra aqui estar no seu programa. Nós, das entidades de direitos humanos, sempre entendemos que os direitos humanos devem estar onde o povo está. E essa emissora abrir um espaço para a gente tratar da questão dos direitos humanos é importantíssimo. Hoje, por exemplo, existe, a gente vai falar, é um programa, o seu público é feminino, na grande maioria. Nós conhecemos da militância política do movimento de mulheres e nós entendemos que hoje, por exemplo, na questão da tortura, que é um dos temas que a gente vai abordar aqui, existe uma discussão de gênero em relação à tortura contra a mulher no passado, na ditadura militar, que era feita através dos agentes do Estado, da repressão, que submetia as mulheres aos mais cruéis tratamentos degradantes que se pode ter. A gente vai colocar essa questão, vamos tocar nessa ferida e que a Comissão da Verdade está colhendo depoimentos para tocar nessa questão, que é da violência contra a mulher, mas é a violência política. Política. Muito bem, doutor França, muito bem colocado. Agora o nosso internauta Edson, do Rio Grande do Sul, pergunta ao doutor Ariel: como discutir direitos humanos com essas cenas que estamos presenciando dos países árabes? Eu acho que ele está se referindo ao massacre da Síria. Na Síria, é realmente uma situação gravíssima, né? As fotos são impressionantes, principalmente de crianças que morreram, possivelmente em razão do uso das armas químicas, né? Existe uma equipe de inspetores da ONU que estão lá na Síria. Nós temos, inclusive, um brasileiro, né? O nosso colega Paulo Sérgio Pinheiro, que é um dos relatores que trata da questão da violação dos direitos humanos na Síria, que tem atuado diante dessas situações. Então, realmente é um episódio muito grave, né? É difícil falar de direitos humanos diante de uma situação como essa. Mas né? por que a comunidade internacional está tão lenta mediante uma situação como essa? Isso, o Egito, a Síria, as cenas que eles estão se referindo aqui, um dos nossos internautas está referindo, são as cenas em relação às crianças, ao massacre. Crianças, mulheres, idosos, né, que são os mais atingidos em todas as situações críticas, né, quando se tem qualquer atividade com armas químicas ou desastres naturais, os mais atingidos são as crianças, as mulheres e os idosos. E é o que aconteceu, e atualmente ontem o secretário-geral da ONU se pronunciou sobre o assunto, mas ainda vemos poucas atitudes, né? Mesmo por parte do próprio governo americano. O Brasil também ainda não se pronunciou efetivamente, oficialmente, sobre o tema, né? Apesar que hoje existe uma crise na diplomacia brasileira em razão da vinda do senador boliviano, mas de qualquer forma é um tema que o Brasil tem que certamente atuar e exigir providências imediatas. A Fátima, do Rio Grande do Norte, pergunta para o senhor, doutor França, a pauta de direitos humanos está perdendo força nesta conjuntura?
Olha, os direitos humanos, Fátima, é o seguinte, nós somos os sobreviventes. Os direitos humanos são muito compreendidos, sempre são confundidos com defesa de bandidos, e a gente tenta mudar esse enfoque, porque esse enfoque da defesa dos direitos humanos confundido com a defesa de bandidos é um enfoque e uma discussão que a direita fazia. Agora, eu acho que os movimentos sociais que estão hoje nas ruas é fruto da atuação dos direitos humanos, das pessoas que militam nas organizações dos direitos humanos. No passado existiam as organizações políticas que congregavam uma luta contra a ditadura e a favor da democracia, enfim, da luta pelas diretas e tal, e essas organizações, como depois da abertura política, perderam o seu sentido. E hoje se concentram nas ONGs, como no Movimento Passe Livre, no Levante Popular, no Grupo Tortura Nunca Mais, da qual eu tenho a honra de participar já há alguns anos, que é O senhor é membro do... Eu sou diretor do Grupo Tortura Nunca Mais, de algumas gestões, estou lá há 12 anos. E foi uma escola de vida e está sendo. Porque lá, Mona, eu encontrei as pessoas mais incríveis que eu pude conhecer na vida. As pessoas das quais hoje são paradigmas para mim de vida, de exemplo de educação, de renúncia. As mulheres, tem muitas mulheres. A gente tem lá a família do Vigílio Gomes da Silva, que é a Hilda Gomes da Silva, por exemplo, que sofreu barbaramente, foi torturada, criou os filhos em Cuba, educou. Eu acho que essa história do período do regime militar aqui no nosso país ainda é muito pouco falada. Muito pouco falada. E pouco conhecida. Por isso que é a criação da Comissão Nacional da Verdade. Certo. Que você participa também como mulher, como feminista, do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça, que a gente está discutindo essa questão da justiça. Agora, doutor França, a senhora colocou aqui que, na opinião assim da população, que não vive muito essa realidade, não conheceu essa crueldade sem limite, como nós acabamos de colocar nos conflitos armados, nas guerras, não é? E aqui no nosso país, há 40 anos atrás, vivemos isso. Quantos jovens desapareceram, quantas mulheres desapareceram, sofreram, como o senhor colocou, a tortura, o desrespeito, a violência, o estupro, não é? E pouco se fala sobre isso. E ainda há uma associação de quem fala como sendo algo em defesa do bandido. O bandido também merece defesa. Vamos colocar isso. Qualquer ser humano, quem vai julgar não somos nós, é a justiça. Por isso que nós estamos no Estado de Direito. Nós temos uma tradição da luta por direitos humanos no Brasil de principalmente priorizar a violência institucional. Então, quando o Estado viola os direitos ou por omissão ou por ação. Então, as entidades de direitos humanos, que são poucas, e geralmente os seus integrantes são pessoas que atuam voluntariamente, acabam se debruçando sobre aquelas violações praticadas por agentes do próprio Estado. Mas tem vários temas que a população muitas vezes não identifica como questões de direitos humanos, mas que são também. Quando nós temos várias entidades que atuam na área da educação, é uma luta por direitos humanos, na saúde, na moradia, no direito da mulher, da criança vítima de violência, do idoso. Tudo isso são pautas dos direitos humanos. Quando uma mulher é molestada no ônibus, no trem... Então, muitas vezes, até setores sensacionalistas da imprensa, muitas vezes geram essa estigmatização. Eu lembro que a gente, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, muitas vezes, quando eu assessorava, a gente visitava presídios, unidades da Fundação Casa, mas também fomos em asilos, fomos em manicômios, mas a imprensa sempre destacava, né, Comissão de Direitos Humanos visita o presídio. Mas não destaca se visitar o asilo, se visitar um abrigo de criança, se visitar um manicômio. Então, isso acaba gerando uma certa estigmatização. Agora, o senhor colocou um tema muito importante, a violência institucional. Nós aqui estamos numa rede de mulheres há mais de 11 anos e sabemos o quanto as mulheres são desrespeitadas no momento mais mágico da sua vida, que é o momento do parto. Há uma violência muito grande, desrespeito à mulher. Agora, por que as pessoas se calam mediante a esta violência? Eu faço a pergunta aos dois profissionais da área. Eu acho assim que as gerações mais jovens, elas não aprenderam esse exercício da cidadania por conta da própria ditadura.
A ditadura é um mal, assim, irreparável na vida das pessoas, em todos os sentidos. No sentido cultural, no sentido da liberdade de expressão, no sentido do direito à comunicação. O direito à expressão e à comunicação é um dos direitos fundamentais da pessoa humana, que inclui os direitos humanos também. O fato de eu estar aqui e, por exemplo, eu ser censurado como existia no passado, entendeu? É uma violação de um direito humano. Então, essa questão... É uma violação ao direito humano. Sim, porque o direito à comunicação, o direito à expressão, que existia, que era os artistas, em todos os sentidos, eram censurados, as pessoas... Por exemplo, você jamais nós poderíamos estar discutindo isso aqui, que a gente provavelmente... É bom o senhor colocar, porque como nós estamos numa rede de muitos jovens aqui, sim, eles não têm nem ideia como se presos. dava essa censura. Essa censura. Então, por exemplo, a gente tem alguns processos de anistia política, onde nós atuamos, lá pelo grupo e no próprio escritório, que são de artistas que foram censurados, eram monitorados de noite. Dê um exemplo. Por exemplo, uma peça, uma peça o de texto teatro. era cortado. Tinha uma senhora chamada Solange Hernandes, okay, que, não sei, o pessoal dos anos 70 deve se lembrar, ou depois, mas quem não era dessa época pode tomar conhecimento. Saía um negócio censura. Solange Hernandes, que era diretora de censura, ia aprovar os espetáculos ou não. As peças eram censuradas, tinha que passar pelos censores. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de frequentar redações um pouco antes da abertura política em 79, e os censores iam às redações e qualquer coisa que era divulgada, eles censuravam, diziam que podia entrar ou que não podiam, as peças tinham que passar, enfim, era uma censura geral. Então, uma pessoa que escreveu um livro, antes de editar esse livro, tinha que passar pelo censor? O censor dizia, uma peça de teatro, por exemplo, certo? Ok. Gota d'Água, por exemplo, foi censurada, que era uma peça de Chico Buarque, do Paulo Pontes, foi encenada pela Bibi Ferreira, certo? Então, essa peça, por exemplo, teve vários cortes, né? Então, tudo era passado, tudo. Essas notícias que saíram, e se a pessoa, por exemplo, fosse e publicasse isso, ultrapassasse os limites do censor, ele era chamado na Polícia Federal, abria-se um processo e aquela pessoa era enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Então, você me perguntou, por que esses jovens hoje estão mais quietos? Porque eles não tiveram essa formação política, não tiveram essa conscientização. A ditadura fez com que eles ficassem calados e, felizmente, depois da abertura, a gente vê, né, doutor Ariel, os movimentos sociais aí nas ruas, Passe Livre, Levante Popular, Escrache Popular, enfim, a juventude hoje está nas ruas, ocupando as ruas, reivindicando liberdade, reivindicando cientes do que melhores condições de vida, de transporte, de saúde, de habitação. Quer dizer, hoje os coletivos, por exemplo, lá no Tortura Nunca Mais, são 13 coletivos que se reúnem ali para discutir, são estudantes universitários que estão preocupados em transformar esse país e melhorar. Em virar essa página. Agora, doutor Ariel, já identificaram o senhor aqui como sendo o que fez, discutindo o que o senhor falou da Fundação Casa, eles logo se associaram a essa grande entrevista que saiu nesse final de semana no nosso país, lamentavelmente, denunciando uma situação dramática, desrespeitosa em relação como que um aparelho do Estado, alguém sob a guarda do Estado, pode passar por uma situação como aquela que o senhor falou muito bem na sua entrevista. É importante, Muna, para enfatizar que, como disse o Dr. Lúcio, hoje nós temos a liberdade de expressão e de comunicação, né? Ainda que existam também problemas. E é importante a juventude hoje saber que se nós podemos falar, podemos ter liberdade, é porque muitos morreram, desapareceram, foram torturados. E quando nós temos aí essa rapidez na comunicação, as imagens que chocam, que muitas vezes a gente não tinha no passado, pela censura e também porque os meios de comunicação não eram tão modernos como hoje. Então hoje é possível que alguém de um celular grave uma cena de tortura e aquela cena pode entrar depois num programa de destaque da principal emissora do país e isso gera, claro, uma certa comoção, uma cobrança nacional. Uma indignação. É claro que isso nós sabemos, recebemos relatos todos os dias que acontece.
infelizmente acontece. Geralmente a gente chega depois que já aconteceu, vê os hematomas, as escoriações, ouve as mães, ouve os adolescentes, mas quando nós temos um vídeo, isso dá a oportunidade de ser um caso exemplar. E é por isso que o Ministério Público de São Paulo está fazendo as oitivas de todos os adolescentes daquela unidade João do Pulo da Vila Maria, que foi onde ocorreu a denúncia, e também ouvindo os próprios funcionários. Tem funcionários que não são coniventes, na verdade, a maioria são bons profissionais. Os ruins são exceções, e esses têm que ser punidos com base na própria lei de tortura, que é uma lei que veio em 97, para quem não se lembra, depois também de uma grande filmagem do caso da favela naval. Então ali que surgiu a lei 9455 de 97, que trata dos crimes de tortura, de 2 a 8 anos, então, para quem submete alguém a um intenso sofrimento físico ou psicológico com a finalidade de punição ou de castigo ou para obter uma confissão, que é o que acontece nesses episódios bárbaros de tortura. E quando a vítima é criança ou adolescente e o autor é funcionário público, tem o agravamento também da pena nessas situações. Agora, doutor Ariel, aqui o nosso internauta pergunta para o senhor acha que esse modelo funciona? Esse modelo que é a Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, funciona? Nós temos esses episódios, mas é claro que também, por outro lado, nós tivemos algumas mudanças nos últimos anos que a gente também tem que reconhecer. É claro que essas mudanças ocorreram por conta da cobrança das entidades de direitos humanos, né? O doutor Lúcio acompanhou também. Quantas vezes nós fomos Porque é uma criança, um jovem que vive esse drama, né? De sair do lar, de ter uma infração na sua vida. É uma criança que está sem amor, né, doutor Ariel? Uma criança que está sem acolhimento. E o Estado sem tem respeito. que dar. Chega lá e é mais uma vez. O Estado tem que dar um exemplo. É claro, ele foi para lá por conta de ter cometido um crime. Mas o Estado não pode cometer um outro crime e ficar impune. O Estado tem que dar o exemplo, até porque esse jovem ele vai sair de lá e depois as vítimas não serão aqueles que torturaram lá dentro. Qualquer um de nós vai ser vítima da revolta daquele adolescente contra o poder público. É claro que a Fundação Casa, ela teve alguns avanços, né? Nós tínhamos o antigo complexo do Tatuapé, que o Dr. Lúcio também conheceu, o complexo da Imigrantes. Esses locais foram desativados, eles tinham até 2.000 internos. E foram criados novos modelos, né? Mas ainda não é o compatível Mas é a metodologia com o que prevê. De intervenção, a formação, como né, chegar, tem que ser como aperfeiçoada. Ganhar. Não é perder, é ganhar. É a formação, o controle, isso né? ainda precisa mudar bastante. Mona, a gente percebia, por exemplo, que às vezes a gente conversava com criança ali, na antiga FEBEM, né? E o que ocorre? A criança, bom, primeiro, não sei se não tem nenhum rico na Fundação Casa, começa por aí. Não tem nenhum milionário na Fundação Casa. Eles não vão para lá, entendeu? E quando comete alguma coisa, tem excelentes advogados que... Psicólogos, terapeutas, entendeu? Uma proteção, uma rede de proteção. Uma proteção muito maior. Exato. Certo? Então, a gente percebe que essas crianças e adolescentes já fazem parte dos excluídos, a faixa de exclusão. Então a gente conversava, o doutor Ariel testemunha de muitas conversas, uma criança chega lá, a questão mercadológica. Aí vê um outro lá com um tênis de marca, com a roupa de marca, com a blusa, ele mora na comunidade. A família não tem condições de dar aquilo para ele. Ele é uma criança, um adolescente, ele tem sonhos, ele quer também. Super estimulado por meio de comunicação, claro, né? A sociedade de consumo está ali, exigindo que ele consuma aquilo para ele ser feliz, para ele vender a imagem de que ele usar aquela roupa, ele está na moda, que usar aquele tênis, enfim. Como ele não tem condições, alguns, que às vezes a família é desagregada, ele às vezes parte para esse caminho. E se a família às vezes tem algum suporte, ele vai poder ser encaminhado, né, e ter um respaldo para que não entre na criminalidade. Quando isso ocorre, e geralmente as crianças são muito fácil
ser cooptada para o crime organizado, assediada, qual que é o melhor caminho? Ele entrar por esse caminho, que ele vai ter o que ele quiser, ganhando facilmente, quer dizer, aquela ilusão até ele ser apreendido numa fundação. Mas, doutor França, esse menino já vive, e doutor Ariel, ele já vive essa violência dentro de casa. Geralmente... Ele já vive esse modelo dentro de casa. Porque há estudos de que a criança que vai para a violência urbana, a criança que é violenta no espaço urbano, essa criança é fruto de um lar violento. Ninguém nasce bandido, a pessoa é fruto de um contexto de violência. E muitas vezes uma violência que começa dentro de casa, a partir do momento que tem, por exemplo, um pai alcoólatra que bate na mãe, que bate nos filhos. Então ele vai sempre presenciando essa violência. E acha aquilo certo. Isso acaba sendo propício para que ele também se torne uma pessoa violenta. Então eles são criados em contextos de violência, em contexto de omissão do poder público. Quando a gente mapeia qual o perfil desses jovens, se a pessoa nunca teve a sua vida valorizada, dificilmente ela vai valorizar a vida do outro. E na medida em que o Estado exclui, o crime também acaba incluindo. Então, se ele vive num contexto de violência familiar, na sua comunidade, que ele vê lá o traficante, o carro importado, oferecendo 200, 300 reais por dia. Então, é dentro desse submundo que ele vai vivendo e convivendo. E isso certamente vai influenciar também o seu modo, a sua alternativa de vida. Agora, é a falta também de oportunidade. Se nós temos, pelo poder público, programas adequados para atender, para incluir, seja no esporte, na cultura, na educação, na profissionalização, para criar um novo projeto de vida que desvincule esse jovem da criminalidade. O Edson está dizendo aqui, ele é do Rio de Janeiro, também deve ser colega de vocês de profissão, doutor Edson, está dizendo o seguinte: aonde não chega as políticas públicas, aonde não chega o Estado, chega o crime, não é? Então ele é facilmente assediado pelo crime, como o senhor acabou de colocar. E as meninas pela prostituição, além da criminalidade, pela prostituição também. Exato. Então, quer dizer... um outro fator aí, viu? Nós estamos falando... Edson, doutor Edson. Então, viu, doutor Edson, eu acho que tem uma coisa importante para ser levantada também, que é a questão também das garotas, das adolescentes que são levadas, não só às vezes para a criminalidade, muitas vezes passam como mulas dos traficantes, como também... A maior parte do presídio feminino, lamentavelmente, é as meninas como também femininas. Muitas, até por subsistência, por sobrevivência, partem para a questão da prostituição. No Brasil nós temos 20 mil adolescentes privados de liberdade, 9 mil aqui em São Paulo, então quase metade de todos os adolescentes que cumprem internação no Brasil estão em São Paulo. E há 10 anos atrás, 2% eram meninas, e hoje 6% já são meninas. E isso também acontece... Quer dizer, nós estamos tendo paridade nessa infelicidade. Também, e no sistema prisional adulto da mesma forma, né? De 550 mil presos, 6% também são mulheres. Hoje, todos os presídios femininos, eles estão extremamente superlotados, com 4 vezes a sua capacidade. Então, o sistema prisional não se adequou para receber também essa população, assim como as unidades de internação. Aqui em São Paulo nós temos no máximo meia dúzia de unidades de internação. Esse é um dos equívocos também. Houve uma descentralização das unidades da Fundação Casa, mas só uma descentralização para unidades masculinas. Nós não temos unidades para mulheres fora da capital, né? Todas as unidades para mulheres estão na capital. E esta é uma grande queixa, porque ela fica distante da comunidade, ela fica distante da família, não é? Ela acaba sendo... E a mulher é muito mais abandonada pelo homem do que o contrário. Eu visitei muitos anos presídios femininos, inclusive em dias de visita a gente verificava a quantidade de homens que tinha na fila, eram pouquíssimos, né? A maioria eram as mães
das próprias detentas que estavam lá, ou às vezes os pais mais raramente, ou alguma irmã, né? Mas os parceiros e companheiros, eles não iam visitá-las. Enquanto todo fim de semana você vai em qualquer presídio masculino, é lotado de companheiras, de esposas, de mulheres. Não é? Pois isso é uma realidade muito difícil. Além de outras situações que nós, nesses quase 20 anos de atuação, mulheres colocando miolo de pão por não ter absorvente, né? A falta de estrutura do sistema penitenciário. Como nós estamos numa rede internacional, nós temos, eu sei, muitas mulheres aqui que compartilham com o programa Altive Mulher, que fazem parte da rede Altive Mulher. Esses dados que os doutores estão nos colocando aqui são extremamente importantes, como a violência institucional em relação à mulher que, por uma infração, está presa, está no sistema penitenciário. O quanto chega ela não ter um absorvente, ela não ter o direito à sua... Amamentação. Amamentação. Sim. Durante um curto período somente, a gente... De conviver com o filho, né? Só tem até 6 meses. Quer dizer, uma luta do movimento de mulheres é que essas mães possam conviver com os filhos, que não só aos 6 meses eles possam ser retirados, mas que exista um espaço onde elas possam ficar, possam educar seus filhos, para ela não perder o vínculo afetivo com a criança. Com certeza, nós entendemos muito bem que quem está sofrendo dentro da prisão não é a criança, é a mãe. Porém, essa mãe está lá e a criança tem que ter esse vínculo com essa... É muito comum nós termos em abrigos hoje no país, são 45 mil crianças que vivem em abrigos em situação de abandono ou vítimas de violência ou negligência, filhos de presidiários e de presidiárias, né? Então, eles acabam sendo duplamente vitimizados. Então, além... os seus pais estão detidos e os filhos acabam, ao invés de indo conviver com outros familiares, com avós, com tios, com tias, acabam indo para abrigos, né? Então acabam sendo institucionalizados e muitas vezes até vão para adoção. Então os juízes, de forma inclusive completamente injusta, porque a pessoa nem consegue se defender. A pessoa está presa, é destituído do poder familiar, a pessoa está presa. Ela não conseguiu se defender diante daquele processo de destituição do poder familiar. Daí a mulher sai da cadeia, ela perdeu o seu filho definitivamente, foi para uma adoção nacional ou até internacional, o que dificulta ela voltar a ver aquela criança. Então imagina a violência que uma pessoa dessa pode passar e da própria criança, né? Está sendo vítima dessa violência. Com certeza. A sociedade também, né? E, doutor Ariel, aqui o Adriano de Santos, ele pergunta para o senhor assim, a Lei Maria da Penha completou 7 anos. Os senhores acham que realmente ela está funcionando no Brasil no combate a esses altos índices de violência à mulher no país, sabendo que em cada 8 minutos uma mulher dá óbito na sociedade brasileira? A Constituição de 88, ela foi muito importante no sentido de que ela trouxe novas legislações sociais que geraram um avanço, né? O ideal seria que o Brasil não precisasse ter Estatuto da Criança e do Adolescente, ter Lei Maria da Penha, ter Estatuto do Idoso. Isso já deveria fazer parte da cultura, da tradição da sociedade. Estatuto da Juventude agora. Mas essas leis, elas vêm para mudar os parâmetros, estabelecer parâmetros para mudar a realidade. Então é o caso da Lei Maria da Penha. Ela veio estabelecer questões fundamentais para combater a impunidade que sempre ocorreu nos casos de violência contra as mulheres. E o afastamento do agressor da moradia comum, do que se chama de lar, é uma das medidas mais importantes. Mas muitas vezes existe uma falta do aparato do poder público, a falta dos centros de referência para as mulheres vítimas de violência, a falta de casas-abrigos para que as mulheres possam, inclusive, ir junto com seus filhos, porque quando a mulher é vítima de violência, a família toda sofre, principalmente os seus filhos, as suas crianças. E o Renato está dizendo aqui para o senhor, a lei é importante,
Mas sem mudar a atitude não adianta nada. Também, então nós precisamos das varas especializadas, o próprio Poder Judiciário muitas vezes é um mau exemplo, que é o Poder Judiciário, que deveria ser o primeiro a implantar os seus órgãos de proteção, ele não implanta. As próprias varas especializadas estão bastante emperradas ainda, as promotorias especializadas com atuação nessa área, as delegacias especializadas, que é um passo importante, né? Vários estados possuem, mas muitas vezes não tem uma estrutura adequada, uma equipe... que não está nem preparada, às vezes, para receber as mulheres. Uma equipe multidisciplinar... Os exames de corpo de delito são feitos de forma extremamente constrangedoras. Muitas vezes a mulher vítima de violência, ou a criança vítima de violência, eles ficam do lado do defunto para fazer o exame de corpo de delito em locais totalmente assombrosos, horrorosos, o mesmo legista que está fazendo um corpo, depois ele vai passar para uma mulher. Agora nós já conseguimos passar isso para o Pérola Bairro, que foi um grande avanço aqui em São Paulo. Mas na isso capital, não significa que em outros estados, em outros lugares, não esteja acontecendo essa violência que a gente já presenciou há muitos anos. Na verdade, todos os hospitais públicos deveriam ter esse trabalho de referência que faz o Pérola Bairro. Sim. Porque as pessoas não podem se locomover também lá de Presidente Prudente aqui para a capital para poder ter um atendimento adequado. Por isso a descentralização é de extrema importância. Agora, a capacitação também é importante, porque essa mulher que é vítima de violência, quando ela chega, um dos momentos mais difíceis para uma mulher é ela falar do marido dela, do pai dos seus filhos. Então, Mona, é o seguinte, a pessoa que sofre a tortura e a violência, ela desenvolve uma síndrome chamada síndrome do pânico pós-traumático. Então, essa síndrome, o que acontece? O torturador, e no caso que eu falo torturador, não é só o agente público, é o marido também que tortura a mulher, seja pelo poder econômico, que a maioria das vezes submete a mulher e subjuga ela pelo fato dela não ter condições de sobrevivência, às vezes por ciúmes ou por machismo, tirou essa mulher do trabalho, submeteu ela a vida inteira aos maus tratos e ela, por não ter condições, por não ter preparo, ela submete aquilo. E essa síndrome chama síndrome do pânico pós-traumático, que é um dos estigmas e uma das sequelas em relação a isso é ela não falar. Ela não fala sobre aquilo que ela está sofrendo, porque ela tem medo que, se ela falar, ela possa ser vítima, inclusive, de mais violência ainda. E às vezes os filhos também têm medo do pai e às vezes ficam divididos por essa questão. Então eu por exemplo, a gente que lida e tem esse entendimento e lida com várias mulheres que foram vítimas de violência e continuam sendo, a gente sempre fala para ela fazer a denúncia, mesmo que ela tenha que até se retirar do lar dela. Porque é mais fácil ela pegar e ter, porque a impunidade, quando a pessoa cala, quem cala consente, ela também, de uma certa forma, contribui para que aquela violência continue. Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, eu jamais, eu não imaginaria, por exemplo, minha mãe sendo vítima de uma violência e eu assim, assistindo aquilo, né? Certo? Então, eu imagino um filho, uma criança, vendo a mãe sendo espancada, violentada. Então a gente, eu acho que seu público é essencialmente feminino, a gente pede que essas pessoas denunciem. Rompa o silêncio. Rompa o silêncio, porque ela rompendo o silêncio, quebrando essa barreira. Dando o primeiro passo. Dando o primeiro passo, ela está contribuindo para que a violência cesse. E que é uma questão de educação também. Lógico. E, doutor França, e as pessoas que se calam, sabendo que naquele lar há uma violência, ela está compactuando com aquela violência. Existe inclusive o crime chamado de omissão de socorro, né? Então, quem presencia, tem conhecimento e não faz nada diante de alguém que está numa situação de sofrimento, de violência, a pessoa tendo possibilidades para agir. Não vai se exigir que você também possa ir bater de frente com uma pessoa que está armada, né? Você vai denunciar ou chamar as autoridades que possam até atuar diante de uma situação dessa. Mas a falta de atuação
pelo menos procurar as autoridades responsáveis, configura a omissão de socorro e qualquer pessoa pode responder. E o Marcelo do Rio Grande do Norte está dizendo que é um excelente programa e parabenizando a presença dos senhores aqui no programa. Ok, obrigado, Marcelo. Marcelo, eu sou também, tenho parentes lá no Rio Grande do Norte. Ah, né? então deve ser aqui, ó. Ai, eu também sou conterrâneo. Minha mãe é do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Martins. Martins? Certo? E tenho parentes em... Então, nosso abraço a todos. Eu sou paraibano. Eu sou da terra da Luísa Rondino, nós somos vizinhos. Conterrâneo. Agora, quando nós estávamos colocando aqui, da pessoa não se omitir mediante qualquer tipo de violência. É só ligar no 180 e fazer a denúncia. No caso de criança e adolescente, tem o 100, né, que é o Disque 100. Que cabe também para outras situações de violações de direitos humanos, como homofobia, racismo. No território nacional. É o Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos. É gratuito também? Também gratuito, igual o 180, que é uma iniciativa da Secretaria Especial de Proteção das Mulheres. Então, aí tem um outro internauta, Jorge está aqui conosco, dizendo o seguinte: doutores, em briga de marido e mulher se coloca a colher? Claro. Sim. Claro, quando se trata de violência contra a mulher e contra uma criança ou um adolescente, tem que meter a colher sim, porque aquela criança ela está sofrendo uma violência, inclusive uma violência bárbara, né? Que aquilo vai refletir pela vida inteira. Nós temos relatos de crianças que sofreram violências e abusos e que se alguém tivesse percebido uma situação, mesmo na ausência dos pais, né? Às vezes os pais não sabem, mas um vizinho percebe. Eu acho que esse tipo de violência tem que ser denunciada. As crianças que foram abusadas geralmente levam sequelas para o resto da vida. É uma chaga que sangra todo dia. É uma chaga. A mulher que tem um problema desse tipo, ela pode casar, ser mãe, mas ela vai ter uma mácula. A gente tem essa experiência, muitos relatos lá no grupo da violência institucional, que é gravíssimo, entendeu? Ela está sendo discutida agora, existe agora, Mona, no Instituto Sete Sapiens, que é a Clínica do Testemunho. Foi aberta essa clínica, que é bom citar que é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, capital ligada à PUC, que eles estão fazendo um trabalho com as mulheres para justamente entender, elas compreenderem e saberem lidar com essas sequelas e trabalhar com isso. Agora, eu vou chamar a atenção aqui das mulheres do seu público para que essas mulheres que sofrem violência, elas não se calem. Procure uma entidade de direitos humanos, procure o Movimento Mulheres, alguma ONG que lida com a questão e trata da questão da violência contra a mulher e denuncie isso, porque com certeza são parceiras, são pessoas da militância que podem ajudá-la, independente do poder público. O senhor colocou uma questão, às vezes os pais não percebem, os amigos mais próximos não percebem, o educador na escola não percebe. É só perceber os sinais dessa criança. Não é, doutora? No caso da criança, ela tem... É preciso que as nossas escolas comecem a estar mais sensíveis para perceber que uma criança está dando sinal, pedindo socorro. Ela não tem esse socorro dentro de casa porque ela está sendo abusada, ela está sendo violentada, ela está sendo explorada, porém ela dá sinais de alerta, ela dá sinais de socorro, ela pede socorro e, lamentavelmente, os adultos, o educador, o cuidador, não percebem. Às vezes não existe essa sensibilidade, né? E não é só com relação à criança vítima de violência, também com relação à criança que pode vir a cometer violência, né? Aquele próprio caso do filho dos policiais, que todas as investigações dizem que ele cometeu o crime, como é que as pessoas não perceberam, né, que ele tinha cometido o crime, foi para a escola, ficou o período todo na escola? Será que ninguém percebeu? Porque a criança, o adolescente, eles geralmente têm uma mudança brusca no seu comportamento. Se ele costumava ser muito alegre, ele vai ter uma aparência bastante triste. Então isso tudo são sinais, né? O isolamento, ficar muito pensativo. Infelizmente... Começar a conversar com outras pessoas, né, doutor Ariel? Principalmente pela internet. Quem ama, cuida. Os pais precisam saber com quem o filho está interagindo. Hoje os meios... o inimigo, às vezes, está dentro de casa, assediando seu filho,
E pensando que ele está conversando com que quando nós falamos em abandono, o abandono ele não ocorre só nas famílias pobres. As famílias ricas hoje abandonam seus filhos em frente à internet também. E muitas vezes podem ser alvos de assédio, podem se misturar também, entrar no mundo do crime, né, ir para a prostituição, para as drogas, a partir dos meios cibernéticos. Com certeza. Olha, essa questão também que a doutora Ariel falou, eu acho que tem um outro fator, que são os instrumentos também que geram violência. Por exemplo, nós fomos e lutamos, né, na época daquele plebiscito lá sobre desarmamento, e a gente tem certeza que se aquilo tivesse sido aprovado, esse crime que esse garoto cometeu não teria ocorrido. Com certeza. Porque ele não teria uma arma em casa, onde o pai, supostamente pelas notícias, ensinou o garoto a atirar, ensinou o garoto de 12 anos, já sabia dirigir. Então, mas ele manuseava uma arma muito bem para cometer aquele crime com tanta habilidade, entendeu? Então, eu acho que também isso é muito importante, a questão das armas em casa. Eu acho que essa é uma discussão, né? A criança vê uma arma ou vê relatos do pai, não estou falando de uma questão policial, sim. Mas mesmo civil que tem arma em casa, ele vai ter aquilo como um parâmetro de combate à violência, e não é isso. Não é, eu acho que você está dando uma coisa mortal que pode virar contra o próprio pai, contra a própria mãe, contra a própria família. E a arma dentro de casa não é segurança, todo mundo sabe disso, já está mais que comprovado que a arma dentro de casa. Mas eu acho ainda que esse fato que aconteceu na nossa cidade, no nosso país, precisa ainda de muito esclarecimento. Que eu, pessoalmente, como mulher, trabalhadora, eu não boto muita fé que aquela criança tenha feito tudo aquilo sozinha. Sim, com certeza é incompreensível e tem vários pontos de interrogação, né, várias questões que ainda precisam ser esclarecidas pela investigação policial. Mas quando a gente fala de violência contra a mulher, contra a criança, tem uma questão fundamental, até como o Dr. Lúcio falou, da questão da clínica do testemunho, mas das equipes multidisciplinares, né? Nós precisamos ter atendimento adequado para todas as vítimas de violência. E nem sempre se encontra na rede pública de saúde. Uma rede, né? Então precisa, através dos centros de apoio psicossociais, dos centros de referência especializados da assistência social e outros programas que se especializem em atender as vítimas de violência, né? Tanto crianças, quanto mulheres, quanto idosos, para que aquilo não se torne depois, até para que aquela pessoa não se torne depois uma pessoa violenta, ou que ela também tenha dificuldades de desenvolvimento em razão da violência sofrida. E muitas vezes nós sabemos que não tem. Até as escolas deveriam contar com uma equipe multidisciplinar. Nós sabemos que hoje um professor ele tem, claro, uma grande dificuldade de entre 40 alunos ter um atendimento individualizado, né? Saber por que aquela criança não está rendendo na escola, por que está tendo um comportamento diferenciado, se está sendo vítima de violência, se está se envolvendo com droga. Mas se as escolas contassem também com uma equipe multidisciplinar, né? Eu lembro que estudei em colégio particular que faltava ou atrasava, a psicóloga já ia atrás, assistente social já até ia na casa do aluno. Por que a escola pública também não pode contar com esse aparato? Exato, o professor Paulo Freire sempre colocou para nós, foi secretário aqui do município da educação, e ele colocava: a escola tem que ser bonita, ela tem que ser atraente, ela tem que ser acolhedora. Ela é uma extensão da família, da casa. E hoje muitas escolas elas não se diferenciam. Muitas vezes eu vou na unidade da Fundação Casa e vou na escola do Estado, parece que eu estou no mesmo lugar. Assustador. Agora o nosso internauta aqui pergunta, que há tempo está fazendo a mesma pergunta. As entidades de direitos humanos se preocupam com os jovens adultos da rua? E ele está querendo dizer dos jovens, das mulheres e homens que estão no centro da cidade. Ele pergunta qual é o tipo de preocupação que essas entidades têm na preservação da dignidade dessas pessoas. Essa é uma grande preocupação. Além da assistência material. Essa é uma preocupação de muitos anos, né? O CONANDA, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente,
inclusive na época que eu fiz parte, nós fizemos um levantamento nacional de que tem 24 mil crianças vivendo nas ruas hoje do Brasil, das cidades com mais de 300 mil habitantes. E esse levantamento foi feito exatamente para exigir que os municípios, junto com os estados, criem políticas para atender essa demanda, né? Casas de passagem, casas de acolhimento inicial, abrigos adequados. E houve no país toda uma readequação dos abrigos. Antes nós tínhamos orfanatos onde chegava a ter 100, 200, 400 crianças no mesmo local, sem diferenciar com base na idade, compleição física. Hoje nós temos casas-abrigos que são para 12 ou para 20 crianças e adolescentes, um ambiente mais próximo possível de um ambiente familiar. Então essa mudança efetivamente ocorreu no país, mas ainda faltam equipes para abordagem social e educação social nas ruas, que é um pouco do trabalho que faz, por exemplo, a Fundação Travessia, o projeto Meninos e Meninas de Rua, entre outras instituições, o projeto Axé, lá na Bahia. Então nós precisamos ampliar. Existe até uma proposta no Congresso Nacional que cria a profissão do educador social, né, que inclusive a própria deputada Erundina, outros parlamentares, têm sido favoráveis e foi aprovada na semana passada na Comissão do Trabalho a criação da profissão do educador social. Educador social é aquele que vai para as ruas, que vai trabalhar nos abrigos, que vai atender diretamente as pessoas em vulnerabilidade ou em situação de rua. Então nós precisamos ampliar esse trabalho, inclusive aqui em São Paulo. Aqui são praticamente 2.000 crianças vivendo nas ruas, fora outros mais de 10.000 que são adultos, que vivem nas ruas da capital. Nós temos, inclusive, o padre Júlio Lancelotti, que é uma figura conhecida na área dos direitos humanos, é uma das pessoas que mais tem se dedicado aí a esse tema. Mas o nosso internauta pergunta ao senhor aqui, desculpa, já estamos quase no final do programa, como falar de direitos humanos se nós perdemos nesse inverno na cidade de São Paulo, em uma semana, ele está colocando, quase 8 pessoas morreram de frio na cidade de São Paulo. Eu acho o seguinte, que alguma coisa já foi feita, né, e continua sendo feita. Por exemplo, eu sempre morei no centro. E o escritório que a gente atua, e a ONG onde eu atuo, que é o Doutor Local Mais, é no centro. Por exemplo, na Avenida São João, ali na Praça Júlio Mesquita, tem uma casa onde abriga as pessoas idosas. É um prédio velho que foi restaurado pela prefeitura e ali existe um espaço onde as pessoas de idade, que eram moradores de rua, compartilham a moradia e ali passam a ser sua moradia. Maravilha. Certo? Então eu já fui visitar lá, por exemplo, é uma coisa muito interessante. É ampliar esse tipo de trabalho. Ampliar esse tipo de trabalho. Agora, essa questão, por exemplo, da Operação Inverno, né? Tem muita gente, por exemplo, assim, que elas também se recusam. As pessoas se recusam tem resistência aos abrigos. Resistência. Então, é essa discussão, né, doutor Ariel, que é a seguinte: a gente pode, por exemplo, o poder público pode forçar a pessoa a ser retirada da rua? Com certeza ele não. Ele está influenciando, até tem o direito de impedir dessas pessoas de ir e vir. Certo. Elas vão estar mais felizes na rua? Por exemplo, lógico que ninguém na rua sem um teto está feliz, mas às vezes as pessoas não querem ir para os abrigos. Certo. Mesmo até onde elas só dormem minutos de volta. Então é uma questão muito polêmica, é uma questão que se discute muito entre as entidades que lidam tanto com a questão da criança e adolescente, como também com a questão do idoso, dos moradores de rua, em condições de vulnerabilidade. É uma coisa terrível. É muito difícil. Eu sou da assistência social, eu sei quanto é difícil. Eles são vítimas, entendeu? São da exclusão duplamente, né? Primeiro porque eles não estão ali, não tem, perde o vínculo familiar, né? E às vezes a gente é muito engraçado porque eles transferem esse vínculo para os animais, né? Tá sempre do lado. Então, a gente vê, né? Até por isso os que cachorros, né? Até por isso que a ex-prefeita Marta Suplicy, ela criou o Boracéia exatamente para que essas pessoas fossem junto com seus cachorrinhos. Né? Uma das queixas que eles fazem atual é exatamente essa, de que eles têm que se desvincular das suas poucas coisas que eles têm. Então, é isso que é o bom.
Essa ideia maravilhosa da ex-prefeita Marta, de que ele possa entrar no abrigo junto, porque... e levar suas tralhas também, né? Levar o que ele tem, a roupa que ele tem. Agora, doutor Ariel, o nosso internauta já está bombando a nossa sala de papo, está aqui muita gente parabenizando aos senhores pelo trabalho, pela dedicação, por essa luta que não é fácil. E o Rodrigo pergunta aqui ao doutor Ariel qual é a melhor forma de evitar que a criança volte à rua depois que ela passe por um trabalho institucional. É necessário atuar junto com as famílias. Sempre que nós temos uma criança em situação de rua, nós temos também uma família em situação de risco, que precisa ser atendida pelos programas da assistência social. E é claro que a gente precisa, além, temos que ter um trabalho emancipatório de geração de renda, de apoio àquela família, de orientação, para que efetivamente ela consiga depois se empoderar, né, que é o que se discute na assistência social, a ponto de que aquela criança não volte às ruas. E também a questão da drogadição. Tem situações que a criança vai para as ruas ou porque está sendo vítima de violência, e daí isso tem que ocorrer, esse trabalho junto às famílias e aos pais, ou também muitas vezes a questão do vício, envolvimento com drogas, e daí essa criança também tem que ser atendida para que ela consiga se recuperar e que possa estar nos programas, inclusive, de educação em tempo integral, em programas também voltados não só à educação formal, mas à cultura, ao esporte, ao lazer, para que ela restabeleça os vínculos com a família e com a comunidade. Que bom. Bem, eu lamento em colocar para os nossos internautas que estamos chegando ao final do programa, depois de uma entrevista maravilhosa, com um aprendizado desse, com pessoas tão preparadas, tão qualificadas e tão comprometidas para mudar essa ordem da violência. Essa ordem da violência depende de cada um de nós para mudar. Faça a sua parte. Evidente que discutimos tantos temas, até a Síria entrou aqui, começou com a questão da Síria. A nossa solidariedade ao povo sírio, ao povo do Egito, que a comunidade internacional acorde o mais rápido possível para impedir aquela tragédia que está acontecendo para aquelas famílias daqueles dois países. Doutor Ariel, as suas considerações finais, e eu quero aqui, mediante a tantas perguntas que nós não fizemos ao doutor Lúcio e ao doutor Ariel, eu quero convidar que os dois possam fazer parte do programa AuTV Mulher como consultores da área da criança e dos direitos humanos. Ficamos muito agradecidos, é uma honra participar do seu programa, né? Nós conhecemos aí todo o seu trabalho, a sua luta, a sua história, e importante aqui esse espaço que a AuTV cede para que a gente possa aí tratar de questões de direitos humanos, e nós vemos aí que as pessoas que participam do seu programa são pessoas realmente envolvidas na área, que trouxeram questões muito pertinentes, que geralmente nós somos achincalhados, xingados, mas nós vemos aí que os telespectadores desse programa realmente estão de parabéns e são pessoas comprometidas com uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Parabéns a você, agradecemos, e a sua proposta já está sendo claramente muito bem aceita, né? Cumprimentar o amigo aqui, o Dr. Lúcio, também, estamos à disposição. Ao vivo, eu conheço a agenda dos dois, eu sei que a agenda do Dr. Ariel e do Dr. Lúcio é pesadíssima, mas está feito o compromisso, hein, Dr. Ariel e Dr. França? Mona, é uma honra, entendeu, estar aqui no seu programa. Eu acho que você é uma síntese do que os direitos humanos pregam, que é essa questão de debater isso, de abrir o seu espaço, abrir o seu programa, entendeu, para tratar de questões que são relevantes como os direitos humanos, seja em relação à mulher, ao negro, ao índio, ao idoso, a questão indígena também, dos quilombolas, os homossexuais, das minorias, todas essas questões é uma questão muito macro. Direitos humanos é uma questão macro. E você consegue sintetizar isso no seu programa. Eu agradeço muito o convite e me sinto honrado. Eu acho que estar ao seu lado, a gente também aprende muito.
E o pouco que nós sabemos, doutor Ariel, a gente pode colaborar. Agora, eu queria, assim, fazer um agradecimento especial à direção da emissora de abrir um espaço como esse para a gente tratar dos direitos humanos. Com certeza. Porque nem todas as emissoras dão esse espaço. Porque às vezes não é interessante. Porque os direitos humanos envolvem muita coisa, envolve o problema da conscientização, de políticas públicas, da cidadania, do direito das pessoas a conquistarem o seu espaço, oportunidade, a questão da educação, enfim, envolve vários itens, né, que geralmente não são colocados na pauta dos programas. E a gente está aqui para colaborar humildemente e agradecer imensamente aí pelo convite e o que a gente puder colaborar, estamos às ordens. Eu que agradeço aos nossos internautas que interagiram conosco, com o doutor Ariel e o doutor Lúcio França. E eu tenho certeza que o meu presidente da emissora, o companheiro Luquete, vai se sentir cada vez mais feliz em ter como parceiros e colaboradores esses dois grandes profissionais. E a você, internauta do programa AltV Mulher, obrigada, desculpe por não ter passado todas as perguntas. Até a próxima semana com o programa AltV Mulher. Mulher de verdade.